Bom, hoje a gente vai discutir, vai continuar a discussão que a gente começou na aula passada, nas duas últimas aulas passadas, sobre a BNC formação, né? Na aula passada, a gente começou a discutir um pouco sobre as competências específicas da BNC, né? Então, para quem perdeu ou quem não estava na aula, né, o que que é a BNC formação? Então, diferente da BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento voltado para o fundamental e o ensino médio, que orienta com relação às questões de ensino, né, a BNC Formação, né, ela é direcionada aos professores que estão em processo de formação inicial, né? Ou seja, vocês, né, alunos de graduação, que estão aí se preparando para ser professor. Então, o que que é a BNC Formação? Né? Para quem perdeu, a BNC Formação nada mais é do que um documento, né, elaborado pelo Conselho Nacional da Educação, que tem como objetivo, né, instruir os cursos de graduação, os NDEs e os departamentos, que é quem elabora os projetos de curso, sobre o que é preciso, né, para que um professor se torne professor. Então, nesse documento, ele traz algumas questões específicas, né, para os cursos de licenciatura, não só matemática, mas para qualquer curso, né? Então, algumas das coisas que estão lá na BNC Formação, né, alguns dos pontos são a carga horária dos cursos de graduação, né? Qual é a carga horária mínima que um curso de graduação que tem como objetivo formar professores precisa ter, né, para ele se tornar, que esteja dentro dessas orientações, né, do Ministério da Educação. Então, todo curso de graduação precisa obedecer esse documento, claro, depois da sua homologação, né? Ou seja, a partir de 2019, todo curso de graduação criado ou que passe por reformulação precisa, né, estar encaixado dentro desse documento. Esse documento é uma resolução, um documento público, né? Inclusive eu vou colocar na sala de aula para que vocês tenham acesso, né? E esse documento ele vem em forma de resolução mesmo, né, de um documento legal, com parágrafos, com incisos, né, para que todos os cursos se baseiem nele. Então, de 2019 para cá, os cursos de graduação ele já tem que ter aderido a essas orientações da BNC Formação, inclusive o nosso curso, né, de licenciatura em matemática do campus de Patu, né, que passou por reformulação recentemente, com essa matriz de 2022. Então, os alunos que entraram em 2022.1 já tem a matriz curricular e o projeto pedagógico de curso com base nessa resolução, que é a número 2/2019, né, a BNC Formação. Bom, tão esclarecido sobre o que é o documento, a gente vai começar a discutir. O que, que a gente vai discutir nessa aula, né? Nessas aulas que deveriam ter ocorrido presencialmente, né? Mas com essas questões de contratempo de jogo e tudo mais, e todos esses feriados que a gente tem tido, né? Essa foi a forma que eu tive para a gente poder não paralisar a disciplina, né? Então, nessa aula de hoje, a gente vai discutir algumas questões que ficaram pendentes da aula passada, né? Que questões foram essas? Na aula passada, a gente discutiu as competências específicas da BNC Formação. Então, que competências eram essas, né? A gente começou a discutir sobre a primeira competência, que era o conhecimento profissional, ou seja, é o professor que está, qualquer professor de qualquer disciplina, né, ele precisa ter conhecimento sobre o objeto a ser ensinado, né? No nosso caso, que é a matemática, o professor de matemática precisa ter conhecimentos de matemática, né? É o mínimo, né? Então ele precisa ter conhecimento matemático sólido para que esse conhecimento ele seja
integralizado às questões pedagógicas, né, que também fazem parte da formação docente, né? Então, o curso por isso que o nosso curso, enquanto licenciatura, e os outros também, eles não podem ser exclusivamente conteúdo específico, né? Não pode ser só matemática. Ah, por que eu tenho que ver filosofia? Por que eu tenho que ver psicologia? Por que eu tenho que pagar estrutura, libras, né? Porque são disciplinas, né? São componentes curriculares que complementam a formação de vocês enquanto futuros professores, né? Eu preciso estudar psicologia porque eu vou lidar com pessoas, né? Psicologia da aprendizagem, porque eu preciso saber como é que o meu aluno aprende, né? Existe uma diferença da forma como um adolescente de 10 anos, de 12 anos aprende, um adolescente de 15 aprende? Existe, né? Quais aspectos cognitivos estão relacionados, né, nessa aprendizagem matemática, né, no começo do ensino fundamental e no final, e no ensino médio, né? Então, essas questões, elas permeiam também a formação inicial do professor de matemática, né? E aí, o conhecimento específico, ou seja, a matemática que a gente aprende na graduação, ela precisa ser sólida para que eu tenha uma base de conhecimento de conteúdo boa e eu possa associar esse conhecimento de conteúdo a conhecimento pedagógico, né? E associando esse conhecimento de conteúdo a conhecimento pedagógico, eu possa aí sim desenvolver, né, as minhas habilidades enquanto professor de matemática. Essa é com relação ao conhecimento profissional. Outra questão que a gente viu na aula passada ainda foi a questão da prática profissional, né? Então, o que é a prática profissional, né? Como a própria palavra diz, são aspectos relacionados à prática de fato, né? Que diz respeito a quando você entra em sala de aula. Por isso é importante que a gente discuta aqui no estágio essa questão da BNC Formação, porque vocês precisam saber o que a BNC exige. Ah, professor, mas a nossa matriz é 2006. Mas vocês estão cursando estágio agora, né? E a partir de 2019, a gente já precisa estar aí com a BNC formação, né, em vigor. Então é preciso que vocês saibam o que é preciso em questão de prática profissional. Então, essa é outra questão que a gente vai discutir hoje. Outro aspecto que a gente vai também discutir também na aula passada foi a questão do engajamento profissional, que diz respeito ao comprometimento do professor com a profissão dele, né? Com todos os aspectos que envolvem a questão da profissão docente. Então, é preciso que o professor esteja envolvido nesses aspectos. Bom, então vamos passar para os temas da aula de hoje. Hoje a gente vai discutir algumas questões mais estruturais, né? A questão de carga horária, distribuição da carga horária, como é que é organizada essa questão da carga horária na graduação, né? Quantas horas precisa de ter para determinado conteúdo, para outros conteúdos. Então, eu preciso saber de todas essas questões e também estar a par do que compõe a minha formação, né? Isso é muito importante para a gente discutir. Então, nós vamos começar, né, a aula de hoje discutindo o capítulo que eu pedi para vocês lerem na aula passada, né, a partir do artigo 10 da resolução, que já fala justamente sobre essa questão da carga horária dos cursos de licenciatura. Então, os cursos destinados, né, à formação de professores a partir da BNC Formação, eles têm que ter uma carga horária mínima total de 3.200 horas. Então, essa carga horária mínima, ela precisa ser respeitada por quaisquer cursos de licenciatura. Então, eu não posso ter um curso com uma carga horária de 3.100 horas, né? Eu não posso ter um curso com uma carga horária de 3.190 horas. Tem que ter 3.200 horas, né?
E o que essa carga horária precisa contemplar? As 3 competências específicas que a gente já discutiu na aula passada. Então, eu preciso ter a prática profissional, preciso ter o conhecimento profissional e eu preciso ter o engajamento profissional contemplada nessa carga horária total de 3.200 horas. Então, o artigo 10, ele diz o seguinte, né? Todos os cursos em nível superior destinados à formação inicial de professores de educação básica serão organizados em 3 grupos, numa carga horária total mínima de 3.200 horas. Então, não pode ser menos, pode ser mais, mas não pode ser menos que 3.200 horas, né? Então, isso para as licenciaturas, quaisquer licenciatura de qualquer área, não só matemática, certo? Então, a partir dessa resolução, a gente tem essa definição pelo Conselho Nacional da Educação. Envolvendo aí essa carga horária, é a distribuição dessa carga horária ao longo dos cursos, né? Essa carga horária aí, ela pode ser definida, né, em quaisquer quantidade de semestre, desde que o curso ele justifique no PPC do curso. Eu posso ter um curso com 3 anos e meio, com 4 anos e meio? Posso, desde que ele atenda a essa carga horária específica. Então, não há nenhuma orientação na resolução com relação ao tempo, né, dos cursos de graduação, mas sim a carga horária, né? E, além disso, ele define, né, subdivide essa carga horária em 3 grupos distintos, né? O grupo 1, que tem que ter 800 horas. Então, o que diz, o que precisa ter no grupo 1? Por que grupo 1, né? O primeiro grupo, né, o grupo 1, que contempla as 800 horas, né, para essa base comum de formação, compreende os conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos, e que fundamentam a educação e suas articulações com os sistemas e as escolas e as práticas educacionais, né? Ou seja, o que a gente entende, por exemplo, no caso do nosso curso de matemática, na nossa realidade, que seja contemplado nesse grupo 1, né? Está contemplado no grupo 1 as disciplinas da área de educação, da área pedagógica, então filosofia, sociologia, psicologia, estrutura, didática, estão nesse grupo, né? Mas só essas disciplinas, elas não contemplam as 800 horas, porque elas por si só também não contemplam esse grupo, né? Além dessa questão das disciplinas pedagógicas, existe também o que ele chama de conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos, né? Que são os conhecimentos a serem contemplados, né, também nesse grupo. E no caso do nosso curso, né, nós entendemos como os outros componentes que não fazem parte do grupo 2, que é o conhecimento específico. O grupo 2, que são as 1.600 horas, que compreende a carga horária maior do curso, né? É o grupo do conhecimento específico. Ainda nesse grupo 1, a gente insere, né? Insere também as matemáticas básicas, matemática 1, matemática 2, matemática 3. Né? Hoje a gente tem essas matemáticas que na matriz de 2006 são trigonometria, estudo das funções, são disciplinas auxiliares, né, e que fazem parte também desse processo de formação. As práticas profissionais, no caso, hoje a gente tem a disciplina de prática de ensino, né? E aí ela também está contemplada nesse grupo 1. Então, outras disciplinas, Libras, né? Outras disciplinas, as disciplinas de TCC, pesquisa, metodologia de trabalho científico, todas elas estão alocadas no grupo 1. No grupo 2, né, a gente tem aí 1.600 horas destinadas à aprendizagem dos conteúdos específicos de cada área. Então, quem é de matemática, o conteúdo de matemática. Quem é de língua portuguesa, de língua portuguesa. Quem é de geografia, o conteúdo de geografia. Então, o específico da área. O que não envolve, né? O que também não exclui, né, algumas disciplinas que também fazem parte da formação pedagógica,
como, por exemplo, os laboratórios, né? Fazem parte do grupo 2, em termos de conhecimento específico. Por quê? Porque também é um conhecimento profissional, um conhecimento de conteúdo, né? Uma vez que você está desenvolvendo ali metodologias de ensino para matemática, né? E isso faz parte da formação do professor de matemática, não só o conteúdo matemático puro, mas também a parte de educação matemática. Então, a gente tem aí tudo isso englobado no grupo 2, nas 1.600 horas, né? Então, então, os conteúdos específicos, né, as unidades temáticas e objetos de conhecimento da BNCC, então, tudo que é relacionado à BNCC, para o domínio dos conteúdos colocados na Base Nacional Comum Curricular, tem que ser visto no grupo 1, ou no grupo 2, desculpa, no grupo 2. Então, este grupo engloba toda essa questão da Base Nacional Comum Curricular. O grupo 3, que é o último grupo, ele envolve a prática profissional. É dedicado ao estágio supervisionado e prática como componente curricular, né? No nosso curso, né, a gente tem alguns componentes curriculares, algumas disciplinas, que tem a carga horária teórica e a carga horária prática, como o próprio estágio. Mas o estágio é um caso à parte, né? Essa resolução ela não entende o estágio, essa parte prática de estágio, como prática curricular, mas sim prática profissional. Então, essa parte prática do estágio de vocês é a parte de estágio mesmo, né? Então, nessa resolução do grupo 3, são 800 horas, sendo 4 e as outras 400 de prática como componente curricular. Então, precisa estar separado, certo? Então, as 400 horas de estágio mínima também, pode ser mais. No nosso caso, do nosso curso, tem mais 400, né? E as 400 horas de prática como componente curricular. Como assim, professor? Existem algumas disciplinas que a gente tem a parte prática e a parte teórica, né? E que aí a gente chama de disciplinas como essa prática como componente curricular. É o caso dos laboratórios. A gente tem a parte teórica e tem a parte prática de laboratório, que não é um estágio, porque vocês não vão para a escola fazer essa parte prática, mas que faz parte da parte prática profissional de vocês. Então, precisa estar aí nesse grupo 3 de 800 horas. E aí, totaliza o mínimo de 3.200 horas. Posso ter mais de cada grupo? Posso, só não posso ter menos que isso em cada um dos grupos especificamente. Mas existem algumas questões a serem consideradas. Por exemplo, no grupo 2, a gente tem 1.600 horas de disciplinas componente específico. E no grupo 3, 400 horas de prática como componente curricular. Essas horas, elas podem estar, uma disciplina pode estar em dois grupos. Por exemplo, é o caso do laboratório. Ele está tanto no grupo 3 como no grupo 2, porque ele faz parte do conhecimento específico e tem a parte de prática como componente curricular. Então, a gente tem aí uma disciplina em dois grupos. Como pode também estar no grupo 1 e no grupo 2, enfim. Uma coisa não exclui a outra, certo? Então, né, a gente tem essa distribuições, né, do que tem que ser feito em cada um desses grupos, né? Eu tenho aí no grupo 1 as 800 horas que deve contemplar conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos, como eu já tinha falado anteriormente. Então, conhecimentos científicos da área, conhecimentos educacionais da área, conhecimentos pedagógicos da área. No grupo 2, os conteúdos específicos da área, os componentes, unidades temáticas e objetos de conhecimento da BNCC, que precisam estar especificados aí no grupo 2 e no grupo 3, as 800 horas, né, de estágio supervisionado e as 400 horas de prática dos componentes curriculares dos grupos 1 e 2. Bom, mas a gente sabe que em cada grupo o que deve ser feito de maneira geral. Mais especificamente, né,
a gente vai ver o que precisa ser feito com relação à carga horária de cada um dos grupos, né? Então, quais temas devem ser abordados no grupo 1, né? A carga horária do grupo 1, ela deve ter início desde o primeiro ano de curso. Então, eu não posso, por exemplo, colocar da metade para o final do curso, né? Essa carga horária do grupo 1, ela deve ter início desde o primeiro ano e permear todo o curso, certo? Então, no grupo 1, a carga horária de 800 horas, ela deve ter início desde o primeiro período, né? A partir da integração das 3 dimensões das competências profissionais, né? O conhecimento profissional, o engajamento profissional e a prática profissional. Então, no grupo 1, deve ser tratada a Lei de Diretrizes e Bases, por isso que a disciplina de estrutura está no grupo 1, as diretrizes curriculares nacionais, que fazem parte também do grupo 1 e devem ser discutidas também na disciplina de estrutura ou na disciplina de política e planejamento escolar. A Base Nacional Comum Curricular deve ser a introdução à BNCC, os fundamentos da BNCC e a estrutura da base têm que ser discutidas no grupo 1, certo? Os fundamentos didáticos mais gerais, ou seja, a didática geral e a didática específica, por isso que a didática geral e a didática da matemática tem que estar no grupo 1. E aí a metodologia de ensino e didáticas específicas e os currículos estaduais e municipais, e mais especificamente, né, das escolas que se trabalha, né, que se costuma ter o estágio, por exemplo, né, dos municípios ou no estado. E aí deve-se contemplar também, nesse grupo, algumas questões didáticas fundamentais, né? Então, uma dessas questões é a compreensão da natureza do conhecimento, ou seja, do conhecimento, no nosso caso, matemático, e o reconhecimento desse conhecimento no contexto da escola e dos estudantes. É aquela questão da matemática escolar. Para que serve a matemática, finalmente, dentro do contexto escolar, certo? A elaboração de procedimentos de avaliação também é outro aspecto a ser contemplado dentro desse grupo, né? Então, tem várias questões específicas, né, dentro do grupo 1. As metodologias e práticas de ensino, né, para desenvolver a matemática, deve ser também, falando da matemática, porque a gente está na matemática, mas serve para qualquer área, né? Considerando o desenvolvimento dos alunos, o domínio pedagógico de vocês em relação ao conteúdo. Então, tudo é muito relacionado à formação docente, à formação do professor, certo? Os marcos legais de educação, por isso que tem aí essas questões políticas envolvidas, né? Então, enfim, são muitas questões a serem abordadas no grupo 1. Já no grupo 2, né, existem algumas questões a serem colocadas enquanto conteúdo específico, né? Então, o grupo 2 ele compreende esse aprofundamento dos estudos dentro da própria área, né? Ou no componente curricular, ou na área de conhecimento, né, objeto do curso, né? Então, essa carga horária de 1.600 horas, ela deve se efetuar desde também do primeiro, óbvio, ou do segundo ano, a resolução indica que seja do segundo, ao quarto ano, né? Deve se efetivar, se começar, iniciar essa carga horária de 1.600 horas. Tá? Então, aí a gente tem algumas questões específicas também que a resolução orienta. Então, uma delas é a proficiência em língua portuguesa. Por isso que no curso da gente tem a disciplina de produção textual, né? Leitura e produção de texto hoje. Tá? Que o aluno da formação de professor, né, que está se formando professor, vai estar na formação inicial, ele precisa ter a proficiência em língua portuguesa, né? Então, por isso que muitas vezes também eu corrijo muitas coisas de língua portuguesa quando vocês me enviam um texto, vírgula, ponto, erro ortográfico. O professor ele não pode sair da graduação com tantas deficiências na língua materna, né? Afinal, é a língua que ele usa para se comunicar com os estudantes, né? Então, é a língua que ele vai usar para se expressar oralmente
e também na forma escrita, né? Quando eu vou escrever no quadro, quando eu vou escrever uma atividade. Então, eu preciso saber usar a língua portuguesa de forma adequada, né? Então, a proficiência em língua portuguesa falada, escrita, em forma de leitura e produção, na utilização também de diferentes tipos de gênero textual e a prática de registro de comunicação, levando-se em consideração o domínio da norma culta. Então, isso é um dos aspectos levantados no documento, certo? Outro aspecto é o conhecimento matemático para instrumentalizar as atividades de conhecimento, produção, interpretação e uso das estatísticas e indicadores educacionais. Então, ou seja, não só no curso de matemática, mas em todos os cursos de formação, é preciso que se tenha um conhecimento matemático para saber tratar a informação, reconhecer e analisar criticamente a informação, né? Senão, qualquer tipo de informação matematizada, né, colocada na forma de tratamento estatístico, ela pode ser considerada como verdade, mesmo tendo aí uma discrepância, por exemplo, nos dados. Outro aspecto é o conhecimento pedagógico específico do curso. Então, cada curso tem, óbvio, as disciplinas pedagógicas gerais, mas também tem a parte pedagógica do curso específica. No nosso caso, a didática da matemática, os laboratórios, história da matemática, as metodologias de ensino em matemática, né? Então, a gente tem esses aspectos, né, propostos para o nosso curso e com metodologias específicas. Por isso que existem as didáticas específicas. Outro aspecto interessante que é levantado no documento é a linguagem digital, o letramento digital do professor para ensinar e aprender, né, que os alunos possam aprender e o professor ensinar na educação básica, né? Então, isso é um aspecto levantado no documento, né, e que é importante que a gente tenha esse domínio tecnológico. E outro aspecto é a questão da articulação entre os conteúdos e as áreas da Base Nacional Comum Curricular. Então, é preciso que o professor ele conheça a base, ele saiba a nomenclatura, o que é uma unidade temática, o que é um objeto de conhecimento, como é que se estrutura no ensino fundamental, como é que se estrutura no ensino médio, o que são habilidades. Então, tudo isso faz parte do contexto de formação específico do professor. Então, precisa estar presente aí nesse processo de formação inicial. No grupo 3, né, o documento é muito sucinto e específico relacionado ao estágio supervisionado em escola. Então, no grupo 3, as 800 horas, né, o documento é muito claro, né, deve ser destinado para a prática profissional, né? Então, desde o primeiro ano de curso, por isso que a gente tem as disciplinas que tem a parte prática agora, desde o começo do curso, né? Previsto e articulado com outros componentes, e as 400 horas de estágio, né? Em ambiente de ensino e aprendizagem escolar, certo? Então, professor, e os casos em que a gente pode dispensar o estágio, né? As aulas são contempla? Contempla, né? Então, a prática ela tem que estar presente, né? O estágio, o aluno tem que fazer o estágio, mas ele pode ser dispensado em parte, desde que ele cumpra os requisitos e uma carga horária mínima, né? Aí dentro de cada, claro, respeitando também as resoluções de estágio das instituições. Então, tem essa questão das áreas, ela é muito bem definida, dos grupos bem definidos, e os PPCs, ou seja, os projetos de curso de 2019 para cá, eles têm tentado se adequar a essa resolução, né? Óbvio, algumas falhas, podem haver algumas questões ainda não contempladas, podem, né? Mas isso não desmerece, não faz com que o esforço dos cursos, né, seja menosprezado. Então, aí a gente já tem no nosso curso, por exemplo, demos o pontapé inicial, assim como outros cursos, como pedagogia, como letras, que fizeram a reformulação dos seus projetos pedagógicos,
tentando contemplar aí a resolução da BNC Formação. Bom, mas se fala muito, né? E aí eu falei em alguns momentos agora sobre habilidade, habilidade, competência, mas o que são as habilidades? Então vamos discutir um pouquinho sobre o que são as habilidades, né? O que é isso aqui, né? O que remete a essa palavra, né? Acho que a gente tem que pensar e começar a questionar, né, o que são habilidades e por que a gente tem que bater tanto nessa tecla a partir de agora, né? De onde veio a ideia do que se trata e no contexto da BNC e da BNCC, o que é essa palavra, qual o papel dela. Bom, mas afinal, o que são as habilidades, né? Então, a BNCC, ela define algumas habilidades para os níveis do ensino fundamental e do ensino médio, né? Então, tá lá, se vocês pegarem a BNCC, na parte específica de matemática ou de outras disciplinas também, vocês vão ver que a gente tem as habilidades requeridas em conhecimentos, em objetos de conhecimento distintos, né? Então, as habilidades, elas nada mais são do que capacidades que os estudantes devem adquirir durante a formação ou durante o período em que o professor está ministrando o conteúdo relacionado àquele objeto de conhecimento, né? Então, ele tem que adquirir em determinado ano específico, porque se ele tiver no sexto ano, as habilidades do sexto ano, no sétimo, do ensino médio e do ensino médio. No ensino médio, as habilidades elas estão vinculadas a competências, né, gerais do ensino médio para a matemática. E os estudantes têm que se mostrar aptos por meio do desenvolvimento dessas habilidades em contextos específicos, porque cada competência no ensino médio ela diz respeito a alguma realidade distinta. Então, assim, diferente do fundamental, a estrutura da BNCC do ensino médio, ela permeia outras questões que não objeto de conhecimento, unidade temática, né? Que como é que se estrutura, né? A BNCC do ensino fundamental, ela divide a matemática em 5 unidades temáticas, né? A unidade de números, a unidade de álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística. Então, a gente tem 5 unidades temáticas do sexto ao nono ano. Então, dentro dessas unidades temáticas, a gente tem o que a gente chama de objetos de conhecimento, que são conteúdos, né? O conteúdo mais específico daquela área. E dentro desse, para cada objeto, a gente tem um mínimo uma habilidade a ser adquirida pelo estudante. Agora, essa habilidade, ela não obrigatoriamente vai ser feita de uma vez, né? Ela é uma ação que o estudante tem que adquirir e trabalhar, o professor trabalhar para que ele atinja essa habilidade, ele desenvolva essa habilidade, e pode ser em uma ou mais aulas, a depender do contexto, né? Então, isso varia bastante. Bom, então aqui a gente tem um exemplo, né, de como é que, no caso do sexto ano, né, a gente tem aqui a unidade temática de álgebra, o objeto de conhecimento propriedades da igualdade e a habilidade requerida para esse objeto é uma só, neste caso, mas existem objetos que têm mais de uma, certo? Reconhecer que a relação de igualdade matemática não se altera ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir os seus dois membros por um mesmo número e utilizar essa noção para determinar valores desconhecidos na resolução de problemas. Ah, professor, é uma questão muito extensa, realmente. Por quê? Veja o que foi que eu disse. Isso o objeto de conhecimento é propriedades da igualdade, mas a habilidade envolve uma gama de coisas. Então, não tem como o professor trabalhar esta habilidade em uma aula só. Pode trabalhar em parte, né? Primeiro porque, para que o aluno reconheça a relação de igualdade matemática, quando ele diz assim, ó, reconhecer que a relação de igualdade não se altera
ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir os seus dois membros. Primeiro, o aluno precisa saber o que é membro. O que são membros, né? Qual o papel do símbolo de igual, né, em um contexto? Isso aqui, né? A ideia de igualdade, ela é sempre de equilíbrio entre dois lados, entre dois membros? Depende, né? Se a gente estiver falando no contexto de equação, para equacionar, quando eu digo que duas coisas são iguais, quando eu digo que 4 é igual a 2 mais 2, essa questão da igual, esse sinal, esse símbolo de igualdade, ele tem um papel, né, em que eu estou dizendo que este lado, essa informação é igual a esta. Então, eu escrever isso daqui é a mesma coisa que eu escrever isso daqui e vice-versa. Então, a ideia que o aluno tem que ter, quando a gente está abordando igualdade, é que este cara aqui, desse lado, ele é igual a esse. Não importa de que lado eu olhe. Se eu botar o 4 para cá e 2 mais 2 para cá, continua sendo igual. Independente, neste caso. Mas, qual é a situação em que a igualdade ela não vai ter um papel, né, de igualar uma coisa a outra, né, digamos assim, de um resultado. Dizer que isso aqui é igual a isso. Eu vou pegar, por exemplo, uma função. Se eu colocar aqui f de x igual a 2x. Neste caso aqui, isso não é uma relação de igualdade, né? Esse caso aqui, o símbolo de igualdade, ele não está definindo que este cara aqui é igual a esse. E visualmente, né, olhando a forma escrita, f de x igual a 2x. Não faz sentido, né? Perde o contexto daqui de cima, né? Perde esse contexto. Porque aqui eu estou definindo uma relação de dependência. Eu preciso de um valor para x, esse valor precisa ser colocado nesse contexto para que eu gere um valor para f de x. Então, é uma relação de dependência e não mais de igualdade entre expressões. Então, isso muda, né? E aí, eu preciso saber o que é membro, como eu ia falando, eu preciso utilizar essa ideia de igualdade, né? Porque aqui, como é sexto ano, eu não posso trazer, por exemplo, esse contexto das funções, né? Mas você pode já dizer para o aluno que este é um dos contextos em que a igualdade, né? Esse símbolo tem esse papel. Mas na frente ele vai ter outros papéis. É importante que a gente diga. A gente não precisa mostrar, mas a gente precisa alertar e deixar o aluno ciente, certo? Então veja que aqui eu tenho uma habilidade. Então o aluno adquirir tudo isso significa que quando ele passar do sexto ano, no sétimo ano, o professor já pressupõe que o aluno saiba disso. Então ele precisa reconhecer que quando eu fizer multiplicar aqui 4 por 2, eu tenho que multiplicar aqui também esse cara aqui por 2. Para que isso fique 8. Porque se eu multiplicar aqui por 2 e aqui nada, né? Aí a igualdade deixa de existir. Certo? Então é preciso multiplicar pelo mesmo número para que isso continue sendo verdade. Tanto multiplicar, subtrair ou dividir, porque se eu fizer uma coisa de um lado, eu também tenho que fazer do outro lado. Certo? Para que isso se torne igual, né? Aí vem aquela ideia de balança, né? Se eu colocar um peso aqui, o outro peso aqui, né? Se eu não colocar, vai ficar desigual. Bom, no caso do ensino médio, né, eu tenho a diferença entre a BNCC do ensino médio e do ensino fundamental é que eu não tenho essa subdivisão em termos de objeto de conhecimento. Então, o objeto de conhecimento ele está implícito na habilidade, o que dificulta um pouco mais para o professor, porque no fundamental isso já está explícito, no médio não. No médio, eu tenho competências específicas para cada habilidade, para um conjunto de habilidades.
Então, eu preciso saber como desenvolver essas habilidades e das habilidades eu tirar, dentro desse contexto, os conteúdos, né? Então, aqui eu trouxe 3 habilidades de três competências distintas. A competência 1, ela diz o seguinte: a competência 1, utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das ciências da natureza e ciências humanas, das questões socioeconômicas ou tecnológicas divulgadas por diferentes meios, de modo a contribuir para uma formação geral. Então, veja que aqui a competência 1, ela existe do sujeito, do aluno, certo? E que o professor desenvolva isso no aluno, lembrando que o papel do professor nessa ideia das competências e habilidades é auxiliar o estudante a desenvolver isso. E para isso a gente vai ver que a gente precisa estipular objetos de ensino coerentes com essas habilidades e competências. Se eles não tiverem coerentes, a gente não tem como auxiliar o aluno a atingir isso. Então, na competência específica 1, ele pede que o sujeito ele desenvolva, utilize a matemática dentro de outras ciências, dentro de outros contextos cotidianos, socioeconômicos, das ciências da natureza, ciências humanas. Então, é uma aplicabilidade de conceito matemático em um contexto. Veja que agora o papel da matemática no ensino médio não é mais que o aluno aprenda conteúdo. Ele usa conteúdo para ele usa um conteúdo que ele já aprendeu ou desenvolve esse conteúdo melhor para usar em situações cotidianas. Então, na habilidade que eu escolhi aqui para puxar para vocês, na competência 1, ela diz o seguinte, é a habilidade 102, né? Analisar tabelas, gráficos e amostras de pesquisas estatísticas apresentadas em relatórios divulgados por diferentes meios de comunicação, identificando, quando for o caso, inadequações que possam induzir a erros de interpretação, como escalas e amostras não apropriadas. Então, agora a gente teve nas eleições, por exemplo, uma gama de informações verdadeiras e falsas acerca de pesquisas de opinião políticas, né? Da validade ou não das pesquisas. Então, é importante a gente saber, dentro desse contexto, o aluno, enquanto sujeito social, ele precisa saber o que significa a margem de erro. Porque estava fora da margem de erro, estava dentro da margem de erro, isso é aceitável até que ponto, né? Porque, num caso de uma pesquisa eleitoral, ela tem N fatores que podem fazer com que os resultados sejam discrepantes um pouco, para mais ou para menos, do que foi projetado, né? Afinal, é uma projeção, né? Você está pegando uma amostra para definir um cenário real, né? Isso pode gerar, né? Óbvio, né? Não, pode gerar alguns equívocos. Pode traduzir o cenário real muito próximo, né? Como pode ser um pouco mais distante. Mas aí também não pode ser distante a ponto de induzir a pessoa que participou da pesquisa ou quem está usando a pesquisa como base para formar opinião a erro. Que se eu digo que o candidato tal, né, está à frente das pesquisas, isso óbvio influencia as pessoas algumas pessoas até indecisas a votarem no candidato tal, né, candidato X. Então, se eu digo que o outro candidato ele não tem uma chance real de vencer, né? Então eu tenho aí também uma indução a fazer com que as pessoas não votem, né? Então isso tem toda uma influência na opinião das pessoas. Por isso que é importante analisar criticamente. Assim como também os dados sobre doenças como a Covid-19, né? Então, enfim, essa competência ela tem uma importância de peso. E aí o professor pode usar de diferentes formas sem, por exemplo, né? Como ele diz, analisar tabelas e gráficos e amostras de pesquisa. Analisar, né? Eu não preciso fazer com que o aluno fique lá no esforço tentando construir, ensinando ele a construir gráfico. Ainda ele pode estar analisando o gráfico. Ele precisa saber construir? Precisa, mas não nessa habilidade. Então, eu preciso reconhecer o que a habilidade requer.
Na segunda competência, a segunda competência ela está relacionada ao papel do sujeito na comunidade, né? Então, quando ele se insere e o que ele desenvolve. Então, eu trouxe aí a habilidade 203, a competência 2, que diz aplicar conceitos matemáticos no planejamento, na execução e análise de ações envolvendo a utilização de aplicativos e a criação de planilhas de controle e orçamento familiar, simuladores de cálculos de juros simples e compostos, entre outros, para tomar decisões. Então, é importante que o aluno ele saiba também, por exemplo, elaborar uma planilha simples para ele, organizar o orçamento mensal da família, né? Ah, vamos pôr as contas aqui, projeção de gasto, né? Vamos colocar aqui fazer uma linguagenzinha na planilha para eu colocar juros simples e composto, fazer aqui esse jogo. Então, preciso também desenvolver isso nos alunos. Ah, professor, é complicado, aí vem todo aquele fator, né? Das dificuldades das escolas. Hoje todo mundo tem um celular, qualquer celular tem uma planilha, dá para a gente fazer, né? Então, assim, existem dificuldades, sempre irão existir, mas é preciso que a gente tente mudar o jogo. Na competência 3 do ensino médio, né? Aí a gente já tem, a competência 3 ela já está mais relacionada com conteúdos matemáticos específicos, né? Então, eu trouxe aí a 302, né, que diz construir modelos empregando as funções polinomiais de primeiro e segundo graus para resolver problemas em contextos com ou sem o apoio de tecnologias digitais. Então, vale a pena aí a gente usar, né, tentar mostrar para o aluno, né, que essas funções que às vezes a gente fica batendo na tecla só construindo diagrama e gráfico na mão, né, elas têm uma aplicabilidade, né? Quando é em que situação eu enxergo uma função afim? Em que situação eu enxergo uma quadrática? Então, vamos trazer as situações possíveis em que o aluno possa visualizar isso e trabalhar em cima desses contextos. Então, veja que essas habilidades, para que eu faça com que o aluno adquira, eu preciso instigar. Então, o papel do professor nesse conceito é instigar o aluno a isso, né? Fazer com que o aluno seja instigado a desenvolver essas habilidades. Só que aí a gente tem uma questão, né, que está colocada lá na BNC Formação, qual é o papel do professor, né? E a BNC Formação diz o que sobre isso, né? Qual a diferença entre os tipos de habilidade que eu estou falando? Veja que essas habilidades elas são para o aluno, né? O aluno do ensino médio ele tem que saber construir modelo empregando funções de primeiro grau. Para que o aluno faça isso, o professor precisa instigar. E para o professor instigar, ele precisa saber função. Se ele não sabe funções, ele não tem como fazer isso. Ah, como é que eu vou instigar meu aluno a trabalhar com função quadrática? Para construir modelo para função quadrática. Eu preciso primeiro saber o que é um modelo. Preciso saber quais situações são modeladas por funções quadráticas e trazer isso para a discussão com os meus alunos. Então, aí qual a habilidade lá da BNC Formação que diz isso? Ó? Demonstrar conhecimento e compreensão dos conceitos, princípios e estruturas da área da docência, do conteúdo, da etapa, do componente e da área do conhecimento na qual está sendo habilitado a ensinar. Então, você, enquanto professor, quando estiver lá planejando e agora no seu estágio, quando pegar uma habilidade, você vai voltar lá para a BNC Formação. Será que eu tenho essa habilidade de conhecimento? Tenho essa habilidade da competência do conhecimento profissional? Preciso ter essa habilidade. Então, você precisa desenvolver, né? Vamos lá. Então, na BNC Formação, as habilidades elas estão vinculadas às competências que a gente discutiu anteriormente, né? Na aula passada. Conhecimento profissional, prática profissional e engajamento. Então, nesse caso, no caso dos professores, as habilidades elas referem à capacidade dos futuros professores em formação, né, dos professores em formação, no desenvolvimento dessas competências.
Então, eu olho para as habilidades da BNC, né, para ver se o professor, quando eu digo assim, demonstrar conhecimento e compreensão dos conceitos, ou seja, esse professor ele tem conhecimento profissional, né? Ele tem essa competência de conhecimento, porque ele demonstra conhecimento do conteúdo de função. Ele sabe função, ele sabe progressão aritmética, ele sabe matrizes, ele sabe geometria. Então, isso é uma característica de conhecimento profissional. Então, eu trago aqui para vocês algumas questões relacionadas à dimensão do conhecimento profissional e algumas habilidades para a gente discutir. Então, a competência específica da habilidade, né, é dominar os objetos de conhecimento e saber como ensiná-los. Essa é a competência. E algumas habilidades dessa competência. Quais são essas habilidades? Primeira, demonstrar conhecimento e compreensão, que é essa que eu li para vocês, dos conceitos, princípios e estrutura da área da docência. Isso é óbvio. Se eu vou ensinar matemática, eu preciso saber. Ah, professor, não tenho, eu estudei geometria, mas sei lá, apaguei, fui para a final, não sei, não domino. Então, senta, estuda, né, questiona e aprende. Se você vai ensinar geometria, você precisa estudar sobre. E quando eu falo estudar, não é resolver 20 questões de geometria 30. Você precisa estudar o conteúdo, óbvio, saber o conteúdo. Mas eu não preciso decorar. Ah, eu vou decorar a fórmula. Como é que é a fórmula da área do triângulo? Eu não sei. Não lembrei, não. Imagina se você decora, chega lá na aula, você esquece. Como é que eu faço? Ah, eu preciso saber a área do triângulo equilátero. Como é que eu faço? Conhecimento básico. Antes de você saber fórmulas, você tem que saber o que é a área, né? Como é que a gente calcula a área de um polígono? Ah, base vezes altura. Altura do triângulo equilátero. Pego aqui, relativo a esse lado, né? Traço e vou por meio de demonstrar. Ah, cada lado do triângulo equilátero é L. Se eu estou pegando a altura relativa aqui, divido no meio, é L sobre 2. Tornou um triângulo equilátero. Daqui, eu consigo, o professor tem que saber se sair. Ele tem que saber sair dessa situação e daí gerar. Ah, descobri. Está aqui a fórmula da área do triângulo equilátero. Ele consegue chegar na fórmula. Ele precisa ter esse conhecimento além, à frente, e não o mesmo conhecimento que o aluno tem. Porque senão ele não consegue avançar, né? Então, eu preciso sentar, estudar o conhecimento nesse sentido, conhecimento específico, e também o pedagógico. Como é que eu ensino isso para os meus alunos? Qual a melhor forma para eles aprenderem? Então, eu preciso pensar nessas questões. Outra habilidade é compreender e conectar os saberes sobre a estrutura disciplinar e a base nacional comum curricular. A base ela está lá bonitinha, dividida por unidade temática, objeto de conhecimento, habilidade, mas ela não está na forma organizada, né, que o aluno deve ver o que deveria ver, que é a seleção de conteúdo. Então, precisa saber fazer essa organização. Não vá confiando só no livro didático. Utilizando esse conhecimento para identificar as 10 competências da base, pode ser desenvolvido, como ela pode ser desenvolvida na prática, a partir das competências e os conhecimentos específicos da sua área de ensino, né, da área de atuação, e a inter-relação da área com os demais componentes curriculares. Outra habilidade é dominar o conhecimento pedagógico do conteúdo. O que é isso, conhecimento pedagógico do conteúdo? CPC. É você dominar o ensino e o conteúdo. Eu quero dominar a matemática e a forma de ensinar a matemática, certo? Então, é a dimensão, são as habilidades de dimensão do conhecimento profissional. A dimensão da prática, ela já está mais ligada à questão da atuação do professor. Vejam só. A competência específica, né? Planejar ações de ensino que resultem em efetivas aprendizagens. Essa é a competência. Então, na prática do professor, ele tem que basicamente planejar situações que façam com que os alunos aprendam. É esse o seu papel, né? Então, quais são as habilidades que eu devo adquirir enquanto professor, enquanto futuro professor, para atingir essa competência?
elaborar o planejamento dos campos de experiência das áreas, dos componentes curriculares, e aí, aí você situa para a matemática, das unidades temáticas dos objetos de conhecimento, visando ao desenvolvimento das competências e habilidades previstas na BNCC. Então, precisa saber planejar. Sequencial. Então, aqui veja uma questão de prática profissional. Sequenciar os conteúdos curriculares, as estratégias e as atividades de aprendizagem, com o objetivo de estimular nos estudantes a capacidade de aprender com proficiência. Então, eu preciso escolher a metodologia adequada, eu preciso selecionar o conteúdo, eu preciso saber planejar. Identificar, e para isso, eu preciso identificar os recursos adequados, pedagógicos, materiais didáticos, ferramentas, podem ser físicas ou digitais, e os artefatos para a sua aula. A sua adequação desse material com os objetivos educacionais que você vai prever, de modo que vá atender a necessidade dos alunos, certo? E também considere as características deles. Então, vocês precisam saber utilizar o recurso a seu favor. Não é pegar o livro e colocar à disposição do aluno para que, copia aí esse conteúdo. Já vi professores que pedem que o aluno apenas escreva um conteúdo que já está escrito no livro. Qual o sentido? Né? Então, ele não está usando o recurso da maneira adequada. Vou usar o GeoGebra. Mano, abre aí, bota desenho e sai, deixa o menino mexer. Sem sentido nenhum, sem atividade. Vou colocar ele para jogar esse joguinho aqui. Não tem. Se eu vou usar o jogo, eu preciso de uma atividade junto ao jogo. Eu preciso de uma exploração do jogo, do recurso, em que o aluno, ao explorar o recurso, ele chegue ao conhecimento. Então, eu preciso disso. E isso faz parte da dimensão prática profissional do professor. Então, como é que eu elaboro objetivos de ensino? Como é que eu vou elaborar objetivos de ensino? Né? Os objetivos de ensino, eles são metas que o professor estipula para o planejamento da aula, né? De forma que expresse o que ele intenciona, ou seja, qual é o que ele pretende, né? Que o aluno aprenda ao longo de determinado semestre, aula ou bimestre. Então, a intenção do objetivo de ensino, ela está ligada com a metodologia da aula e com o seu desenvolvimento. Então, quando eu vou pensar no objetivo de ensino, eu preciso pensar em algo que eu pretendo enquanto professor com a minha aula, para que o meu aluno de fato aprenda e consiga desenvolver a habilidade da BNCC. Então, eu não vou agora pensar do conteúdo. Eu vou dar aula de área de polígonos. Não. Você tem que ir lá para a base, ir lá para geometria ou grandezas e medidas, olhar lá qual é o objeto de conhecimento, qual é a habilidade que a base que eu preciso desenvolver no aluno, que ele requer, né, relacionada a isso. Mesmo que você já tenha um livro didático, mesmo que você já tenha um recurso, vai para o documento. Então, como é que eu elaboro o objetivo de ensino? Né? O professor, para elaborar o objetivo de ensino, primeiro ele precisa pensar em verbo do infinitivo. Desculpa, minha gente, o sono está chegando. Pensar em verbos de infinitivo que expressem a intencionalidade didática daquilo que ele quer. Então, o que é verbo no infinitivo? Né? São verbos, geralmente, que a gente tem que saber escolher o verbo no infinitivo também. Existe uma lista de verbos em que você pode escolher e que fica melhor relacionado para demonstrar um objetivo de ensino. Eu não vou colocar como objetivo de ensino, por exemplo, outra coisa, o objetivo de ensino, como ele está relacionado ao que o professor pretende, não necessariamente você vai sempre escolher um objetivo em que você não tem certeza que vai acontecer. Por exemplo, você vai colocar como objetivo de ensino, deixa eu ver, desenvolver nos alunos a capacidade. Como é que você vai ter certeza que isso vai acontecer? Porque o verbo desenvolver no aluno, a capacidade de, principalmente capacidade, né, é uma coisa muito subjetiva, então não é um bom verbo.
eu vou colocar, analisar. Não. Como é que você, enquanto docente, numa ação de ensino, analisa? Análise está muito ligado à pesquisa e não a ensino. Então, a gente tem que pensar no verbo correto para que expresse a intencionalidade didática que a gente pretende. Então, sempre associar o objetivo ao objeto da aula, certo? Então, se eu estou dando aula sobre funções, o meu objetivo precisa estar relacionado a funções. Ou a algo, né, que eu vá discutir ali dentro daquela aula de funções. Propor ações que de fato serão cumpridas, então você precisa ter certeza que você vai cumprir ou totalmente ou em parte, na maioria, né, aquele objetivo, aquela ação que você propôs, e associar o objetivo de ensino à habilidade que o aluno precisa adquirir. Então, por isso que eu estou dizendo, primeiro se olha para a habilidade, depois a gente pensa na questão do objetivo, certo? A gente volta para lá para a gente ver como é que a gente pode adquirir. Então, vamos ver como é que a gente faz isso, né? Então, olhando para cá, eu tenho uma habilidade da BNCC, certo? Que é essa habilidade aqui, reconhecer que é aquela lá da igualdade, do sexto ano. Reconhecer que a relação de igualdade matemática não se altera ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir os seus dois membros por um mesmo número. E visualizar nesta noção para determinar valores desconhecidos na resolução de problemas. Certo? Então, quais são os objetivos de ensino que eu posso estipular a partir dessa habilidade? Né? Se o meu aluno ele tem que reconhecer que a relação de igualdade, então eu preciso primeiro discutir o papel da igualdade e sentenças matemáticas. Então, eu coloquei aqui, ó, explorar a relação de igualdade em sentenças matemáticas. É um objetivo de ensino. Né? Então, na minha aula de hoje, eu vou começar a trabalhar com igualdade. Eu vou fazer com que os alunos eles percebam a igualdade em diferentes sentenças matemáticas, né? Ou seja, de subtração, de divisão, né? Em diferentes contextos, de diferentes formas, com parênteses, sem parênteses, com números, sem número, né? Para eles verem como é que a gente utiliza esse símbolo. Outro objetivo que eu coloquei foi demonstrar a resolução de problemas que envolvam as relações de igualdade em sentenças matemáticas. Por quê? Quando eu trago situações, problema envolvendo essa ideia de igualdade, né? E aí eu coloco demonstrar, porque eu, enquanto docente, vou demonstrar esses problemas, a resolução de problemas envolvendo, para que depois eu possa usar, ao invés de demonstrar, desenvolver no aluno a capacidade de resolver problemas envolvendo. E eu preciso primeiro demonstrar como é que eu faço, como é que a gente resolve problemas usando igualdade, que tipos de problema é que eu sei que aquele problema é um problema envolvendo igualdade, né? Porque o aluno ele está muito arraigado à questão da operação e não desse sentido da discussão da igualdade, né? Ou de outros contextos. Então veja que aqui os objetivos de ensino eles estão intimamente ligados com a minha habilidade. Eu olho para a minha habilidade e consigo ver ela, né? E aí eu preciso olhar também lá na BNC também, se eu estou com o domínio desse conteúdo, se eu demonstro os processos, como é que o meu aluno aprende, porque quando eu escolho meus objetivos adequadamente, mostra que eu sei a forma que o meu aluno vai aprender ou que ele deveria aprender, né? Porque se, por exemplo, eu coloco já aqui essa questão de determinar valor desconhecido, o aluno não sabe nem o que é o papel da igualdade. Como é que eu vou logo para determinar valor desconhecido? Isso demonstra que o professor não tem conhecimento sobre os processos de aprendizagem, que faz parte da competência específica de domínio de conteúdo e de saber ensinar. E se você não sabe como o aluno aprende, ou como ele deveria, né, a estrutura dessa questão de escolha de conteúdo, você está falhando aí numa habilidade, né, requerida para a formação inicial. Então é preciso que você também tenha essa criticidade enquanto futuro professor, certo?
Bom, então como é que eu avalio se eu desenvolvo as habilidades de ABNC Formação? Primeiramente, é preciso saber qual competência específica você está trabalhando. Então, você tem que olhar lá para a competência da BNC Formação e ver qual é que você está. Ah, é conhecimento, é prática, é os dois? Eu preciso saber, né? É complexo em uma situação de ensino desenvolver só uma coisa ou outra. Isso eu estou falando da BNC, né? Ah, não sei se é conhecimento e prática, eles estão muito, no caso do professor, em uma situação de ensino, estão muito juntos, então não consigo separar. E sempre retorne à BNC ao elaborar os seus objetivos de ensino. Isso eu estou falando aqui no estágio, né? Para verificar se você está contemplando as habilidades, ou seja, se você é capaz, tem conhecimento suficiente para desenvolver as ações que pretende no seu planejamento, né? Bom, então é isso, né? A nossa aula de hoje basicamente isso, né? E aí eu tenho alguma atividade para propor a vocês para a próxima aula, e aí por isso que é importante que vocês leiam o documento e façam todas essas atividades, porque a gente vai precisar, né, nosso próximo encontro presencial, se Deus quiser, dia 12, estaremos lá, né, com o nosso encontro presencial, para a gente desenvolver outra atividade a partir dessa, certo? Que eu vou propor agora. Então, a proposta de atividade, ela consiste, primeiro, vocês vão escolher uma turma do sexto ao nono, pode ser uma turma que vocês pretendam desenvolver o estágio, certo? Se você quer estagiar no sétimo ano, oitavo ano, você escolhe esse ano. Depois você escolhe a unidade temática, objeto de conhecimento, e vai elaborar, no mínimo, 3 objetivos de ensino para aquele objeto de conhecimento, certo? Ele vai ter lá a habilidadezinha dele, certo? Lembra que cada objeto tem uma habilidade. Então, tem 2 habilidades, professor. Então, das 2, você tenta tirar seus objetivos, ou de uma só. Então, você vai tentar desenvolver seus objetivos de ensino. Então, depois que você elaborou seus objetivos, você vai responder essas 2 perguntas. Primeiro, os meus objetivos, eles estão relacionados a alguma habilidade do objeto? Se sim, justifique qual habilidade ou quais e o motivo pelos quais você acha que esses objetivos estão relacionados. Qual habilidade da BNC Formação estou contemplando se fosse ministrar essa aula? Você apresenta essa habilidade, isso aí é com você enquanto pessoa, né? E de qual competência específica ela faz parte, né? Conhecimento, engajamento, prática. Então, a gente vai desenvolver essas atividades, eu vou deixar um espaço no Google Sala de Aula para vocês postarem essa atividade, para que dia 12 a gente faça uma discussão em sala de aula, retomando essa ideia da discussão dos objetivos, tá certo? Então, é isso, né? A aula de hoje, essa aula que deveria ter sido semana passada, né? Espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelo Google Classroom ou tirar a dúvida comigo, né? E aí a gente discute mais algumas questões na próxima aula.